Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Matemática Digital. Sou o professor Leandro e na aula de hoje nós vamos bater um papo sobre função do segundo grau ou função quadrática. Já vou começar o vídeo pedindo o seu like, pedindo que se inscreva no canal, indique o nosso canal para um amigo, tá bom? Para ajudar a vida dele também. Pessoal, o que nós precisamos entender? Que se nós abrirmos a mente para conversar com os números e entender o que eles falam para nós vamos sair dessa aula sabendo tudo sobre função. Tudo bem? Então pega aí uma folha, um lápis, vai fazendo seus rascunhos e vem acompanhando aqui comigo. Olha só, a definição de função do segundo grau diz que é uma função dos reais em reais. O que isso quer dizer? Esse primeiros reais quer dizer que é o domínio da função, ou seja, aceita qualquer número real de entrada e a resposta, que é lá no contradomínio, pode ser qualquer número real também, tá bom? Ela é definida, gente, do tipo f de x igual um a que multiplica x ao quadrado, mais um b que multiplica o valor de x, mais c, que nós chamamos de termo independente, tá? Onde o a, que é esse cara que está na frente do x ao quadrado, ele pertence ao conjunto dos números reais, mas perceba esse asterisco. Quer dizer assim, ó, qualquer número real só não pode ser o zero. Por que não pode ser zero? Simples. Zero multiplicado por x ao quadrado dá zero. E isso deixaria de ser uma função do segundo grau. Tudo bem? O b e o c pode ser qualquer número real, inclusive o zero. Eu deixei aqui 3 exemplos para a gente dar uma brincada. Perceba, tudo que eu fizer aqui é a função que está falando comigo. Nós não precisamos fazer nenhum cálculo. O que eu vou separar aqui, gente? O valor de A, o valor de B e o valor de C. Esse é o primeiro passo no estudo de funções. Quanto que vale o A? O A é o número que está multiplicando o x ao quadrado. Nesse caso, ó, quando não tem nada na frente, vale 1. Por que 1? 1 vezes x ao quadrado continua sendo x ao quadrado. O meu B é o valor que está multiplicando o x e não possui a potência. Nesse caso, é mais 2. E o C é o termo que está independente, ou seja, não tem nenhum x do lado dele. Nesse caso, o meu C vale menos 3. Cuidado, tá, gente? Não esqueça do sinal, ele acompanha o número. Show? Vamos lá? O segundo exemplo, pessoal, ó, o meu A aqui vale 3. O meu B vale 7. E perceba que o meu termo C eu não tenho. Se eu não tenho, isso é igual a 0. Tudo bem? No último exemplo, gente, só para vocês tirarem todas as dúvidas, perceba que as duas primeiras funções, elas estão do tipo f de x. E a última está como y. Mas f de x e y é a mesma coisa, tá bom? Vocês podem encontrar o exercício dos dois jeitos. Nessa última diz que y é igual a menos 2x ao quadrado mais 3. O a, nesse caso, é o menos 2. Perceba, eu não tenho um x aqui. Então, o número que multiplica x não tem. Nesse caso, o meu b é 0. E agora sim, ó, o c eu tenho. Ele vale 3. Perceberam que até agora, tudo que foi feito foi a função que respondeu para nós? Eu só precisei olhar, saber quem é A, quem é B e quem é C e marcar os valores aqui. Pessoal, já fez isso? Agora nós vamos partir para o gráfico da função. O gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola. Para quem não está acostumado com parábola, são essas curvas, onde você pode encontrar ele voltado para cima ou voltado para baixo.
Quando é que o meu gráfico vai ter a boquinha voltada para cima? Quando o meu A for maior que 0, ou seja, um número positivo, tá bom? E o meu gráfico terá a boquinha voltada para baixo quando o meu A for menor que 0 ou negativo. Para você que não entendeu de onde tirei o valor de A, é só vir aqui na função, olhou o valor de A, foi maior que 0, ele é positivo. O gráfico é desse jeito. Olhou na função e o A é negativo, o meu gráfico é desse jeito. Tudo bem? Depois disso, gente, a gente ainda consegue fazer o esboço de um gráfico. Qual é o pulo do gato, gente? Eu vou fazer o gráfico, esboçar com vocês, o gráfico dessa função aqui, ó. Tá bom? Olha só, essa função, eu já sei que o A é positivo. Então, se eu for esboçar o gráfico dele aqui, a boquinha vai ser voltada para cima. Outra coisa, outro macete. E isso é sempre, tá bom? Quando você olhar para o termo C, esse ponto menos 3 é onde o meu gráfico corta o eixo Y. Não à toa, lá no eixo Y, eu deixei já marcado o ponto menos 3 para vocês. Agora, existem dois números que são primordiais para a gente descobrir, que são as raízes. E como que a gente descobre as raízes de uma função? Aplicando o Bhaskara. Tudo bem? Vamos aplicar rapidinho aqui? Primeiro caso, eu vou calcular o delta. Delta é b ao quadrado menos 4 que multiplica a que multiplica c. Delta é igual, então, b ao quadrado. O meu b vale 2. Então fica 2 ao quadrado menos 4 que multiplica o valor de a, que é 1. E que multiplica o valor de c, que é menos 3. Como é um número negativo, vou colocar entre parênteses para vocês. Agora é só fazer continha, gente. Delta é igual 2 ao quadrado é 4. Esse menos multiplicado por menos vira mais. 4 vezes 1 é 4. E 4 vezes 3 é 12. Daí, o nosso delta é igual a 16. Sabe o que é legal, gente? Quando o delta é maior que 0, a gente já sabe que vai encontrar duas raízes e elas são diferentes. Vem aqui comigo. Depois de eu achar o delta, eu vou encontrar as raízes. E as raízes ela é igual menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. Pessoal, é igual receita de bolo. Só fazer substituição. X é igual menos b. Quanto vale o b? 2. Então fica menos 2 mais ou menos a raiz de delta. E o nosso delta é 16. A raiz de 16 é 4. Dividido por 2 vezes a. Só que o nosso a vale 1. Então fica 2 vezes 1 é 2. Daí, gente, ó, chegou aqui, já está quase pronto. Eu vou encontrar duas raízes. Um x1 e o x2. Quem é meu x1, pessoal? Menos 2 somado a 4 fica 2 positivo. E 2 dividido por 2 costuma dar 1, né? Tá? Depois eu vou fazer, ó, menos 2 somado a menos 4 dá menos 6. Menos 6 dividido por 2. Se você tem uma dívida de 6 e divide ela com seu amigo, ou seja, uma dívida de 6 dividido por 2, fica cada um devendo 3. Tá bom? Então, ó, uma raiz minha é 1 e a outra raiz é menos 3. Se quiser escrever o conjunto de solução, fica bonitinho. Coloca primeiro a raiz negativa e depois a raiz positiva. O conjunto de solução é 1 e menos 3. Daí, gente, é só finalizar. Eu já tenho as raízes da função e eu já sei onde a função vai cortar o eixo y, que é exatamente aqui no menos 3, ó. Ou seja, ela passa por esse ponto, ó. Eu já sei disso.
Eu sei que uma raiz é menos 3, então ela passa aqui, ó, descendo. E a outra raiz é 1, ou seja, ela passa aqui também. Agora a gente vai esboçar um gráfico aqui, tá bom? Vou descer minha parábola, descer, subir. Pessoal, o gráfico foi feito à mão livre, mas eu acho que dá para vocês entenderem, né? Boquinha voltada para cima, porque o A era positivo, tá bom? Cortou no ponto menos 3, porque ele já está indicando aqui, ó, o C é menos 3. E eu passei na primeira raiz menos 3 e na raiz 1. Se você quiser ainda ir além, você consegue encontrar o vértice da parábola. O que é o vértice da parábola? Quer dizer o ponto que é mínimo ou máximo dessa parábola. Por exemplo, essa parábola aqui, você desce, chega aqui, ó, ela não desce mais. Ela começa a subir de novo. Nesse caso, esse ponto é o ponto de mínimo dessa parábola. No outro caso, que a boquinha é voltada para baixo, essa parábola sobe, quando chega aqui, ela começa a descer de novo. Então esse ponto é o que eu chamo de ponto de máximo da minha parábola. Tudo bem? Nesse nosso exemplo, essa função tem um ponto de mínimo. Como que calcula esse ponto? É fácil. O x do vértice é igual a menos b sobre 2 vezes a. E o y do vértice? O y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Perceba, gente, que tudo que eu preciso para calcular o vértice, a função aqui já me respondeu também. Quem é menos b? É eu colocar o valor de b lá. Então vai ficar assim, ó. O x do vértice é igual menos b. O b não vale 2? Então fica menos 2 sobre 2 vezes a. E o a vale 1. 2 vezes 1 dá 2. Olha só. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Então eu já sei o quê? Que a coordenada onde o vértice vai passar é no x igual a menos 1. Ou seja, vai passar por aqui, ó, descendo. E vou calcular também o y do vértice. O y do vértice é igual a menos delta. Quanto foi meu delta? 16. Então fica menos 16 dividido por 4 vezes a. Mas o a não vale 1? 4 vezes 1, 4. Coloco aqui. Menos 16 dividido por 4 dá menos 4. Então, o meu y do vértice é menos 4. Daí eu já tenho a coordenada. Menos 1 para x, desço. E menos 4 para y. Olha só que bonitinho. Exatamente nesse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é o vértice da minha parábola, ou o ponto de mínimo dessa função. Tá bom? Se você ficou até o final, muito obrigado. Se tem alguma dúvida, assiste a aula mais uma vez. Faz aquilo que eu falei. Desliga do mundo, preste atenção na aula. Tenta entender o que a função está falando para vocês. E eu espero vocês no próximo vídeo.